Bom, quero cumprimentar todas as pessoas que nos assistem, dizer que é um prazer, né, estar aqui, podendo falar para todo o estado de Santa Catarina. Especialmente quero cumprimentar as pessoas que residem em Agrolândia, cidade onde eu trabalhei. Minha primeira lotação foi a comarca de Trombudo Central. Sou delegada de polícia de entrância especial. Hoje eu coordeno as delegacias de proteção à criança, adolescente, mulher e idoso. Sou bacharel em Direito pela FURB de Blumenau, especialista em nível de pós-graduação em Direito Penal e Processo Penal pela FURB, mestre em Ciência Jurídica pela Univale. Além de delegada de polícia, eu sou professora do curso de formação da Academia de Polícia Civil e da pós-graduação da Academia de Polícia Civil. O tema que nós vamos trabalhar com vocês hoje é a violência sexual entre parceiros íntimos e formas de encaminhamento de denúncias. Por que formas de encaminhamento de denúncia? Nós tivemos uma importante alteração da lei penal agora, em final de setembro deste ano, que traz reflexo direto nas nossas atividades. Então eu inicio a nossa fala, até por estar conversando com profissionais da área da saúde, fazendo uma contextualização de onde vem a questão do trato legislativo a respeito da violência contra a mulher. Em 7 de agosto de 2006, né, entrou em vigor a chamada Lei Maria da Penha. Essa lei é considerada como uma das mais evoluídas no mundo, que se refere à proteção, né, e evitar a violência contra a mulher. Então, a Lei Maria da Penha, ela cria tanto mecanismos para coibir a violência doméstica e familiar contra a mulher, como também ela estabelece mecanismos para punir, prevenir, erradicar a violência contra a mulher. Dispõe sobre a criação dos juizados de violência doméstica e familiar contra a mulher, fazendo significativas alterações no Código Penal, Código de Processo Penal e leis de execuções penais. Bom, falar de violência contra a mulher é fazer também uma análise histórica de onde surge essa violência. Hoje muito se discute, hoje muito se fala dos crimes cometidos contra mulheres, né? Se fala muito a respeito dos crimes de violência sexual, se fala muito a respeito do feminicídio, mas nós temos que contextualizar que a mulher, por muitos anos, ela foi vista como propriedade do homem. Então, essa cultura que a gente tem, né, de relegar a mulher sempre a um segundo plano, e muitas vezes a gente chama de coisificação da mulher, faz com que nós tenhamos um número tão grande de vítimas mulheres em violência doméstica e familiar. No ano de 2007, né, logo após a edição da Lei Maria da Penha, surgiu o Pacto Nacional de Enfrentamento à Violência contra a Mulher. Esse pacto sofreu uma revisão, né, após 4 anos, e ele tem, né, como eixos estruturantes do pacto tanto a garantia da aplicabilidade da Lei Maria da Penha, como a ampliação e fortalecimento das redes de serviço para as mulheres em situação de violência. E aqui é importante a gente conversar com a saúde, porque se a mulher ela é vítima de um crime, se ela sofre uma violência, ela também vai precisar do acesso ao sistema de saúde. E muitas vezes a porta de entrada é o sistema de saúde. Particularmente, a gente defende que nos crimes de violência sexual, o primeiro acesso se dê na área de saúde, principalmente em razão da necessidade da profilaxia de emergência. Por isso que nós precisamos trabalhar juntos. Ainda em relação aos eixos estruturantes do pacto, nós temos também a garantia da segurança cidadã em acesso à justiça, garantia dos direitos sexuais e reprodutivos, enfrentamento à exploração sexual e ao tráfico de mulheres, garantia da autonomia das mulheres em situação de violência e ampliação de seus direitos. O primeiro plano nacional de políticas para as mulheres, né, a Política Nacional de Enfrentamento à Violência contra as Mulheres, eles têm por escopo estabelecer conceitos e princípios, diretrizes e ações de prevenção e combate à violência contra mulheres, assim como de assistência e garantia de direitos às mulheres em situação de violência, conforme normas e instrumentos internacionais de direitos humanos e de legislação nacional. A violência contra a mulher, ela é considerada uma violação, uma grave violação de direitos humanos. Por isso é tão importante a preservação, né, das mulheres.
a definição de violência para as mulheres, ela vai um pouquinho além do Pacto de São José da Costa Rica. Ela define como, né, qualquer ação ou conduta baseada no gênero que cause morte, dano ou sofrimento físico, sexual ou psicológico à mulher, tanto no âmbito público ou privado. Avançando um pouquinho mais, a gente vai trabalhar com a violência doméstica, com a violência na comunidade e com a violência pelo Estado. Então, a violência doméstica, qualquer ação em que haja a interação, a relação íntima de afeto entre autor e vítima, tenha convivido ou não tenha convivido. Então, nós temos a Lei Maria da Penha, que ela tipifica essas condutas de violência doméstica e familiar. Isso independe de orientação sexual. A violência ocorrida na comunidade, ou seja, qualquer violação, qualquer abuso sexual, a tortura, tráfico de mulheres, prostituição forçada, sequestro, assédio sexual no local de trabalho ou em instituições educacionais ou estabelecimentos de saúde ou em qualquer outro lugar, também são tipificados. E aí a gente discute também muito da violência sofrida por mulheres quando usam transporte público. Nós vamos falar um pouquinho adiante disso. E a violência institucional, que ela é aquela praticada pelo Estado ou seus agentes contra essa mulher. E essa ela tem que ser combatida, né, independente da esfera onde ocorra. Falei para vocês em relação à questão da cultura sexista. De onde é que vem isso, né? Foi feita uma pesquisa em 2017, né, da Data Senado. Ela revelou que 69% das entrevistadas consideram o Brasil um país sexista. Essa análise ela serve como uma das explicações, o motivo pelo qual, mesmo tendo uma lei de proteção tão grande como a Lei Maria da Penha, nós ainda continuamos com o aumento nos índices de violência doméstica e familiar contra a mulher. Então, né, a pesquisa ela constatou que dos anos de 2015 e 2017, ela ocorreu um aumento de 11% nos índices de violência doméstica e familiar. Aqui eu quero falar para vocês sobre o que é estatística subnotificada e o que é estatística real. Nós temos crimes que permitem a subnotificação. Todos os crimes que não sejam os contra a vida, eles permitem essa subnotificação. Aí a gente fala da ameaça, a gente fala da lesão corporal, a gente fala até mesmo do crime de estupro, onde muitas vezes a vítima por anos sofre essa violência e ela não denuncia. Nós temos visto isso pelo próprio trabalho que é desenvolvido aqui em Santa Catarina, que quanto melhor os meios de acesso aos serviços públicos, seja da delegacia de polícia, polícia civil, seja da área de saúde, seja da área de assistência social, da área de educação, maior o número de notificação dos crimes que até então eram subnotificados. Isso justifica o motivo pelo qual nós temos uma identificação muito forte e notificação nos crimes de estupro, nos crimes de ameaça, nos crimes de lesão corporal. Nós não podemos trabalhar como se fosse um aumento real desses crimes. Por quê? Porque muitas vítimas vêm sofrendo essa violência por ano. Quando nós melhoramos o atendimento, quando nós aprimoramos essa investigação, quando nós aprimoramos o acolhimento, trabalhamos em rede com essas mulheres, nós vimos a diminuição dos crimes de feminicídio, que é aquela situação em que a mulher morre em relação da violência doméstica e familiar ou na condição de mulher. Se nós temos a diminuição do feminicídio, nós podemos ter a nítida constatação de que o índice real de violência, ele diminui. Então, a partir do momento que a gente enfrenta as formas iniciais de violência, nós conseguimos evitar o crime mais grave, que é o crime de feminicídio. A violência ela tem um ciclo. Né? Não é o início da violência, não começa com feminicídio. Então, às vezes começa com a violência psicológica, começa com a violência sexual. Já quero deixar bem claro, né? O casamento não pressupõe a obrigação de manter relação sexual. Então, não há essa obrigatoriedade entre os cônjuges, né? E muitas das vezes a pessoa vem sofrendo essas condutas e não percebe. Hoje, a gente verifica que ainda, apesar de todas essas formas de proteção, muitas das vítimas permanecem no anonimato ou retornam ao convívio com o agressor. Nós não podemos dizer, a um grosso modo, que a mulher ela retorna por medo do agressor, nem sempre é isso. Nós vimos uma dependência psicológica, muitas vezes, dessa vítima. Ela não se vê vivendo sem a presença da pessoa com quem ela convive até então, mesmo que seja um agressor. Muitas vezes a pressão da família, a pressão dos filhos, né? A dependência econômica. Então, é uma série de fatores
que fazem com que essa mulher, uma vez denuncie, retorne ao convívio com o agressor, muitas vezes até amparada por uma medida protetiva de urgência, ou que ela, né, tendo feito a denúncia, ela não ofereça representação nos crimes em que cabe representação. Como é que nós vamos compreender, como é que nós vamos verificar a situação, é algo que depende de um estudo muito aprofundado. Cada pessoa é diferente da outra, cada pessoa traz em si uma bagagem de formação familiar, emocional, cultural, tem os seus valores. Então é importante que a gente tenha sempre o respeito por essas pessoas. A mulher vítima de violência, ela às vezes, né, durante esse ciclo da violência, ela entra e sai nos órgãos de atendimento, dos órgãos públicos várias vezes. Até que ela crie coragem para não aceitar, não tolerar mais essa forma de violência, leva tempo. E nós, né, funcionários públicos, às vezes temos uma dificuldade de entender por que a dona Maria, a dona Joana vem 5, 10, 15 vezes e a gente continua atendendo. Porque ela tem um tempo para romper o ciclo de violência. E esse tempo da vítima tem que ser respeitado. Então é importante a gente olhar o que? Os sinais de violência e esses sinais, a gravidade da violência que eles nos trazem. Então, o que a gente tem visto? A mulher que sofre violência, ela torna-se muitas vezes submissa, ela deixa de conviver com a família, ela deixa de ter o ciclo de amizade, o ciclo de convivência com as outras pessoas, ela permanece muitas das vezes no domínio daquele agressor. Por isso que a gente tem que ter um cuidado e uma observação muito grande nessa mulher quando ela nos procura. Eu converso muito com os profissionais da delegacia de polícia para que a gente observe três coisas no momento do atendimento da vítima que apresenta lesão corporal. O tipo de lesão, o local da lesão e o tempo da lesão. Muitas vezes essa vítima vem sofrendo violência durante muito tempo. Ela apresenta hematomas no corpo de várias cores. Isso quer dizer o quê? Que essa prática da violência física contra ela vem ocorrendo já há mais tempo do que o da última lesão. O local e o tipo da lesão, eles são importantes. Por quê? Porque existem lesões mais graves e lesões mais leves. A gente observa que o homem agressor, né, quando ele tem aquele instinto de dominador, ele procura atingir o lado feminino dessa mulher. Muitas vezes o corte de cabelo, a desfiguração da mulher, né, joga ácido na face, mutila seios. Ele tenta atingir aquilo de feminino naquela vítima que pudesse gerar um prejuízo muito maior. E essa vítima, ela está em risco. Por quê? Porque a companheira, ela não é mais vista como uma mulher, como companheira, como mãe dos seus filhos. Ela é vista como um objeto seu, como uma coisa sua. E isso evolui de tal forma que muitas das vezes ele tira a vida dessa companheira. Quando ocorre o feminicídio, o casal tem filhos, nós vemos que esses filhos ficam completamente órfãos, porque o pai vai preso e a mãe, ela acaba, né, perdendo a vida. Atualmente nós temos 35 feminicídios no estado de Santa Catarina. Desses 35 homens que mataram as suas companheiras, 12 se mataram e 23 estão presos. Então o que a gente pode, né, falar? Que o autor do crime de feminicídio, ele já responde ao processo preso. O crime é muito grave, as consequências são muito graves, o clamor social ele é muito forte nesse sentido. Então não, é um crime que não resta impune. Nós temos 100% de identificação de autoria dos crimes de feminicídio. Mas mesmo assim, muitos homens, eles não se seguram e acabam tirando a vida da companheira. Por isso fica aqui o meu apelo. Vocês atendem uma vítima, às vezes no posto de saúde, no hospital, na emergência ou em seus consultórios, né? Procurem sempre observar o tipo de lesão, o local e o tempo da lesão. Né? Uma mulher que cai da escada, existe uma lesão típica que não é compatível muitas vezes com a lesão em que ela apresenta. O local em que está a marca muitas vezes não é compatível com a versão apresentada por ela. E esse fenômeno da violência psicológica, ele é algo tão grave que essa mulher muitas vezes ela vem numa situação de humilhação, de menosprezo, de constrangimento e ela não percebe. E ela acha isso como normal. Então não são poucas as vítimas que nas delegacias de polícia nos dizem: é bom pai, é bom marido, é só não beber, é só não ficar violento, é só não se drogar. Quer dizer, né, elas aceitam uma justificativa. Temos que
às vezes, investigar a própria vítima? Sim. Por quê? Porque ela não observa o ciclo de violência que ela vem sofrendo. Por isso é importante o cuidado. Como nós vamos, vencida essa parte de trabalharmos o que é a relação íntima de afeto, a violência em relação íntima de afeto, vamos falar das violências sexuais. As violências sexuais, elas vêm tipificadas no título 6º do Código Penal, que trata atualmente dos crimes contra a dignidade sexual. Essa nominação, crimes contra a dignidade sexual, ela é recente, tá? Já foram nominados crimes contra os costumes, crimes contra a honra e a segurança da honra e da honestidade das famílias, do ultraje público e do pudor. Hoje o Estado, ele tipifica as condutas como crimes contra a dignidade sexual, em 2 capítulos. O primeiro que trata dos crimes contra a liberdade sexual, e no 2º capítulo trata dos crimes sexuais contra vulneráveis. Então nós temos uma cisão muito importante no que se refere na liberdade, na autonomia que as pessoas têm com o próprio corpo. Existem situações em que as pessoas elas podem escolher entre a prática do ato sexual ou não, e existe outra situação nos casos de vulneráveis em que, mesmo que haja o consentimento da vítima, tem-se a caracterização do crime. Então, vamos conversar com o primeiro deles, que é o estupro, Os verbos do tipo do crime de estupro começam, com constranger alguém. Então, não há o consentimento, ele há o constrangimento. Só que esse constrangimento tem que ser de que forma? Ou com emprego de violência ou grave ameaça. Então, a violência pode ser com armas de fogo, pode ser com uma faca, pode ser de tirar a vida de terceiros. Então, nós temos que ter o constrangimento com essa violência, com essa grave ameaça. A violência, ela também pode resultar lesão corporal grave ou a morte. Então, nós temos também o agravamento das condutas. Então, voltando para o tipo, constranger alguém mediante violência ou grave ameaça a ter conjunção carnal. O que é a conjunção carnal? É a relação sexual em que há a penetração do pênis na cavidade vaginal feminina. Todos os demais atos de natureza sexual são considerados como atos libidinosos. O que é o ato libidinoso? É aquele que vem satisfazer a lascívia, o instinto sexual da pessoa. Pelo toque, pela mordida, aí tem-se a relação sexual anal, a relação sexual oral, Então, o crime de estupro, ele tipifica tanto a conjunção carnal como qualquer outro ato libidinoso, desde que tenham sido praticados com violência ou uma grave ameaça e haja o constrangimento da vítima. Se da prática desse crime resulta lesão corporal de natureza grave ou se a vítima é menor de 18 e maior de 14, a pena aumenta, que no caput era de 6 a 10 anos, passa a ser de 8 a 12 anos. Por que acima de 14 anos? Porque abaixo de 14 anos a vítima não pode dar seu consentimento para a relação sexual. Se da conduta resulta a morte, a pena é de 12 a 30 anos. Então, o crime ele é muito grave. O que quer dizer isso? Às vezes, na prática do crime de estupro, o autor ele usa de tamanha violência física que tira a vida daquela vítima ou lesiona ela gravemente. Um exemplo, estrangula a vítima na hora da prática do estupro e asfixia e faz com que ela venha perder a sua vida. Não é só isso. Nós temos a chamada violência sexual mediante fraude. O que nos diz o artigo 215? Ter conjunção carnal ou praticar outro ato libidinoso. Então, quando a gente falar daqui para frente em conjunção carnal e ato libidinoso, é aquela definição que há pouco nós trabalhamos, Ter conjunção carnal ou praticar outro ato libidinoso com alguém mediante fraude ou outro meio que impeça ou dificulte a livre manifestação de vontade da vítima. Um exemplo clássico que os operadores do direito trabalham é o caso da mulher que está sonolenta em seu leito conjugal e um terceiro entra no leito conjugal, faz-se passar pelo marido e começa a acariciar essa vítima. Começa a satisfação da lascívia pelo toque libidinoso. Ela percebe que não é o seu companheiro, isso caracteriza o crime de violação sexual mediante fraude. Se a pessoa comete esse crime com o objetivo de obter qualquer vantagem econômica, ele tem também a pena de multa.
Vamos falar um pouquinho do artigo de importunação sexual. Vamos voltar naquele exemplo que aconteceu no estado de São Paulo, daquele homem que ele ejaculou dentro do ônibus nas costas de uma vítima. Aquelas situações em que a vítima utiliza de transporte público e que os autores eles praticam atos libidinosos tocando partes íntimas da vítima. Isso antes era uma contravenção penal. Então, a partir de 25 de setembro, data em que foi publicada a Lei 13.718, passamos a ter o crime de importunação sexual. O que é isso, né? Praticar contra alguém e sem a sua anuência, ato libidinoso, com o objetivo de satisfazer a lascívia, de satisfazer a própria lascívia ou a de terceiros. Nós já tivemos um caso aqui na capital, em que o sujeito estava utilizando o transporte público dentro de um ônibus, ele passou a mão na vagina de uma menina menor de idade. Caracterizou o crime de importunação sexual. Ele foi preso em flagrante delito. O preso passa por uma audiência de custódia, né, e o juiz manteve a prisão preventiva até em função dos antecedentes e estarem presentes os requisitos da prisão preventiva. Então, há menos de um mês, nós temos essa tipificação, né? Isso traz uma segurança maior a todas as mulheres, né? Porque a ninguém é permitido o direito de violar o corpo de terceiro sem a sua autorização. Então, eu tenho o direito de usar o transporte público como toda e qualquer outra pessoa. Essa violação do corpo ocorrido, né, com o objetivo de satisfação da lascívia, nós temos esse avanço e essa tipificação. Uma dúvida que se tem é com relação ao assédio sexual. Às vezes uma mulher está passando na rua, ela recebe uma chamada cantada, que na realidade é uma ofensa contra a sua honra, e e algumas pessoas chamam de assédio sexual. Nós temos nesse caso os crimes de injúria. O crime de assédio sexual, a tipificação dele, ele prevê sempre ter o constrangimento com o objetivo de obter vantagem ou favorecimento sexual, e essa pessoa que pratica o constrangimento, ela prevalece como? Da situação de superior hierárquico ou ascendências inerentes ao exercício do emprego, cargo ou função. Então, nós precisamos ter como claro a conduta de que forma em que o sujeito se prevalece da questão de superior hierárquico ou de ascendência sobre a vítima, constrange a vítima a obter qualquer favor sexual, tá? Bom, falei para vocês que a vítima menor de 14 anos, ela não tem liberdade entre autorizar ou não autorizar o que se faça com o corpo dela, né? Então, por quê? Porque o artigo 217-A, ele nos diz que ter conjunção carnal ou praticar outro ato libidinoso com menor de 14 anos é estupro de vulnerável. Então, não importa que a vítima tenha consentido na relação sexual, não importa que ela já tenha tido relação sexual anterior. A lei tipifica como conduta, e a justificativa que a doutrina traz para essa tipificação é que a vítima até os 14 anos de idade não teria ainda o seu discernimento formado suficiente para distinguir entre querer ou não querer a prática da relação sexual, né? Nós não vamos aqui entrar numa discussão em relação à infância ou à não infância, mas quem tem filhos em casa, né, pode fazer um juízo de valor. Sua filha de 12, 13 anos, 10 anos está apto para relação sexual. Fica aqui um toque para que as pessoas entendam o porquê que haja isso. Então, mesmo que haja a autorização da vítima, não pode praticar a relação sexual. E aí tem uma dúvida com relação ao chamado Boa Noite Cinderela, em que a vítima ela é entorpecida para a prática do crime. Então, o parágrafo 1º do artigo 217-A, ele nos diz que incorre na mesma pena quem pratica as ações descritas no caput, ou seja, que está descrito acima, com alguém que, por enfermidade ou deficiência mental, não tenha o necessário discernimento para a prática do ato, ou que, por qualquer outra causa, não pode oferecer resistência. Então, nós temos, às vezes, uma vítima, né, anestesiada, sob medicação forte, no leito hospitalar. Ela pode ser violada em seu corpo? Não, isso é estupro de vulnerável. Dá-se um entorpecente para uma mulher, né, num copo de água chamado Boa Noite Cinderela. A vítima perde os sentidos.
Pode ser mantido relação sexual ou qualquer ato libidinoso com ela? Não. Então, nós temos o crime de estupro de vulnerável. Vamos adiantar um pouquinho, né? E aí, falando só rapidamente dos outros crimes, que é a corrupção de menores, ou seja, quando você usa um menor de 14 anos para satisfação da lascívia da vontade sexual de outrem, ou, no caso de satisfação de lascívia mediante a presença de criança ou de adolescente, a prática de ato sexual na presença de criança, né, ou de alguém menor de 14 anos, e quem pratica o ato sexual faz isso para satisfação da própria lascívia. É crime, né? Como também o favorecimento da prostituição, outra forma de exploração sexual de criança, adolescente ou vulnerável. Ninguém tem o direito de atrair e nem forçar nenhuma pessoa à prostituição. Cada um pode fazer o que quiser do seu corpo. Agora, é diferente quando se constrange, quando se submete, quando se induz uma pessoa à prostituição e se mantém essa pessoa na prostituição, né? Você tira dela a liberdade de escolha dentro do que faz com o próprio corpo. Como também, né, ao caso de exploração sexual de menor de 18 anos, pessoas que estão enfermas, doentes mentais. Então, quem não tem o necessário discernimento para escolher, não é lícito que outro, né, pratique essa conduta. Bom, aqui nós temos também a divulgação de imagens sexuais, que é essa tipificação feita pela lei, né, número 13.718, que diz que oferecer, trocar, disponibilizar, transmitir, vender ou expor à venda, distribuir, publicar ou divulgar por qualquer meio, inclusive por meio de comunicação de massa ou sistema de informática ou telemática, fotografia, vídeo ou outro registro audiovisual que contenha cena de estupro ou de estupro de vulnerável ou que faça apologia ou induza a sua prática ou sem o consentimento da vítima de cena de sexo, nudez ou pornografia. Então, aquela situação em que se grava, às vezes o casal de namorados, né, o marido e mulher, eles gravam a relação sexual, termina o casamento, um cônjuge usa essas imagens para expor e humilhar o outro. Pode? Não pode, né? Aquele caso do Rio de Janeiro da menina que sofreu estupro coletivo, que foi filmado e essas imagens foram divulgadas. Então, a partir de 25 de setembro de 2018, nós temos a tipificação no artigo 218-C. Essas imagens, nós temos a questão da excludente da ilicitude, quando a publicação é em matéria jornalística, científica, cultural ou acadêmica, com o objetivo de tornar pública essa conduta, mas que trabalhe de maneira séria, maneira profissional essa conduta e evitando a nova prática, tá? Mas o ideal é que se use, né, recurso que impossibilita a identificação da vítima. A vítima de menor de 18 anos tem que ser sempre, não pode ser nunca identificada. A vítima de maior de 18 anos, ela pode até dar a sua autorização. Então, essas imagens, quando são divulgadas de forma, né, acadêmica, de forma jornalística, existe a excludente da ilicitude. Falei para vocês que nós iríamos falar da ação penal. Por quê? Porque até 25 de setembro deste ano, ou seja, há menos de um mês, a vítima maior de 18 anos, ela poderia escolher entre processar ou não seu agressor. Então, a vítima poderia acessar a rede pública de saúde, ela tinha o direito ao abortamento legal, ela recebe toda a profilaxia de emergência, né, vítimas maiores de 18. E se elas manifestassem o interesse de não processar e não investigar o seu agressor, não haveria comunicação aos órgãos públicos, ou seja, a Polícia Civil, a Delegacia de Polícia para a instauração do inquérito. Com a edição da Lei 13.718, nos crimes definidos nos capítulos 1 e 2 desse título, procede-se mediante ação penal pública incondicionada. O que eu quero dizer com isso? O Estado tem obrigação de ofício de agir. A vítima não pode mais evitar a ação da polícia na instauração do inquérito, o Ministério Público no oferecimento da denúncia para processar o seu agressor. Por isso é importante a gente tomar muito cuidado, né, no que diz respeito a esse trato da informação. Por quê? Antes de falar no trato da informação, vamos só falar um pouquinho da questão do aumento de pena, né? Nós temos o aumento de pena no caso de concurso de 2 ou mais pessoas, no caso de ascendente, padrasto, madrasta, irmão, cônjuge, companheiro, curador,
tutor, preceptor ou empregado da vítima. Nós temos um aumento no caso do estupro coletivo, que é aquele praticado por mais de um autores, e o do estupro corretivo. Estupro corretivo é uma expressão vulgar em que alguns autores usam, né, do crime de estupro, em que estupram, por exemplo, uma mulher lésbica e dizem que querem mudar a orientação sexual dela, querem ensiná-la a gostar de homem. Isso é um absurdo. Daí nós temos um aumento de pena, ou mesmo um homem, né, que é homossexual e que ele, né, é estuprado por alguma mulher. Isso acontece. Tá? Nós temos relatos de pais, avós que levam meninos à casa de prostituição e forçam a prática de uma relação sexual com a mulher. Bom, voltando à questão do trato das informações. O Código de Processo Penal, quando ele trabalha com o inquérito policial, que é a atividade desenvolvida pela Delegacia de Polícia, ele diz que se a ação penal for pública e incondicionada, o inquérito ele é iniciado de ofício. Ou seja, não há nenhuma necessidade de boletim de ocorrência por parte da vítima. Chegando ao conhecimento da autoridade policial, ela pode instaurar o inquérito policial, fazer a portaria e dar início à investigação. Nos crimes em que há necessidade de representação da vítima ou requerimento do ofendido ou requisição do ministro da Justiça, sem esse instrumento, a Polícia Civil não pode investigar. No caso da ação penal pública, né, em juízo, o Ministério Público vai promover a denúncia, né, vai promover a ação penal pela denúncia, independente de manifestação de vontade com a vítima. Então, o que eu quero fazer um alerta a vocês, profissionais de saúde? A partir do dia 25 de setembro, qualquer pessoa que tenha sido vítima de estupro e que procure o acesso aos meios de saúde, por força de lei, tem que ser feita a notificação desse caso à delegacia e tem que ser feita a instauração de inquérito policial. É algo que vai mudar e muito a nossa forma de atuação. Nós discutíamos muito a questão da cadeia de custódia do material genético quando a vítima acessava a rede pública de saúde e não queria promover ação penal. Hoje não, hoje nós vamos ter que manter e aprimorar o protocolo de coleta desse material e a nossa preferência, né, e o trato tem sido no sentido de que o médico legista ele vá até o hospital em que a vítima se encontra, que o policial civil vá até o hospital em que a vítima se encontre, né, faça o atendimento dessa vítima, receba todas as informações, o policial daí faz o registro de ocorrência, o médico legista faz o exame de corpo de delito, recolhe os vestígios que servem para comprovação de padrão genético, vestígio para DNA, e aí a polícia judiciária vai fazer a sua investigação. É algo novo? É algo novo. Né? Então não é somente nos casos do chamado Boa Noite Cinderela, em que a vítima ela não tem capacidade de discernir o que está acontecendo com ela, não é somente nos casos de vítimas menores de 14 anos, de pessoas doentes ou com deficiência mental. Agora, a partir de agora, toda a pessoa, seja homem ou mulher, que sofrer um crime de estupro, né, ou um dos outros crimes tipificados adiante que a gente trabalhou, o Estado tem a função de agir. E como é que se dá o trato dessas informações? Não há necessidade que um profissional de saúde vá até a delegacia fazer um boletim de ocorrência. Isso é dispensável. O ideal que a gente trata é que se reúnam os profissionais de saúde com, né, os profissionais da Polícia Civil e a gente combine esse trato de ação. Normalmente é feito através de um telefonema para o plantonista da delegacia e o plantonista da delegacia já toma as ações que ele tem que fazer. Então chega uma vítima de estupro no hospital, começa já o atendimento médico, né, pede-se só para não se apagarem os vestígios desse crime, porque o médico legista vai precisar examinar essa vítima, faz uma comunicação para o plantonista se desloca até o hospital e aí a Polícia Civil inicia a sua atividade. É algo novo, é algo que vai gerar polêmica, é algo que vai gerar muita discussão, porque a mudança foi recente. E essa autorização que a vítima tinha até então, ela não persiste mais. A justificativa que se tem para a mudança da legislação é que muitas mulheres, no momento da prática do estupro, às vezes elas eram abaladas emocionalmente de tal forma que não faziam, né, não tinham condições de decidir naquele momento.
E a lei estabelece como prazo decadencial o prazo de 6 meses para os crimes de ação penal privada ou pública condicionada à representação. Então, passados 6 meses do conhecimento da autoria da infração, se a vítima decidisse processar o seu agressor, ela não poderia mais. Agora, com essa alteração, vai fazer o quê? Vai fazer com que o Estado já haja de ofício. Vai dar mais trabalho para a Polícia Civil? Vai dar mais trabalho para a Polícia Civil. Mas, por outro lado, os autores de estupro não vão mais passar impune. Eu acho que o corpo é algo sagrado da pessoa, a pessoa tem que escolher o que faz ou não com o seu corpo, e alguém que viole o corpo de uma pessoa, ele tem que responder criminalmente, porque o crime é grave, traz sequelas para o resto da vida. E fica um alerta também, não é porque as pessoas convivem, coabitam ou são casadas, né, ou têm uma relação íntima de afeto, que se pressupõe a obrigatoriedade da prática de relação sexual de uma com a outra. O chamado não é não, ele tem eficácia também nos casos em que há relação íntima de afeto. Eram essas as colocações. Vou ficar à disposição de vocês para que a gente possa conversar, né? E havendo qualquer dúvida, nós estamos à disposição. Bom, é importante a gente ver aqui, dentro das referências bibliográficas, né, que o Código Penal ele é um decreto-lei de 1940. Mas esse Código Penal, essas alterações que eu trouxe na bibliografia, foram as alterações relativas apenas aos capítulos que a gente trabalhou. Né? O Código de Processo Penal, ele é um decreto-lei de 1941. São legislações que elas vêm sendo alteradas através de leis esparsas, como a Lei 13.718, de 24 de setembro de 2018. Essa lei que alterou o Código Penal e Ação Penal, ela estabeleceu como prazo para início de vigência dela a data da publicação. Tem uma coisa chamada vacatio legis, que é o tempo entre a publicação da lei e a entrada em vigor dessa lei. Algumas leis dão prazo de 6 meses, 30 dias. A Lei 13.718 não, ela teve aplicação imediata. Alguns doutrinadores ainda discutem se ela é uma lei de natureza penal, de natureza processual, porque na prática ela tem aplicação, né, entre retroagir ou não retroagir. O importante é que, a partir de 25 de setembro, né, todos os profissionais, seja da área de saúde, assistência, educação, segurança, que trabalhem com as vítimas desse crime, se atentem para a questão da ação penal e a questão da comunicação. Uma coisa é o sigilo decorrente de profissão, outra coisa é a notícia de um fato criminoso. Então, por exemplo, eu tenho uma vítima dessas que tem um problema sério de saúde, essas informações, né, se não tem relação com a prática criminosa, elas não são importantes e elas estão protegidas pela prática do sigilo profissional. Agora, se uma pessoa dessa sofre um crime de estupro e ela acessa a rede pública de saúde, nós não podemos manter o sigilo dessas informações. Nós precisamos comunicar à Polícia Civil para que a gente possa fazer a investigação, identificação e responsabilização desse autor. Quanto à questão de notificação, nas consultas de enfermagem e de coleta de preventivo, muitos pacientes relatam a questão de que é mesmo sem vontade, tem que fazer, né? Às vezes dói, às vezes sangra, mas se eu não fizer, ele vai embora. Mas no momento do exame não há sinais físicos. Qual a conduta? Bom, e aí é o nosso desafio, né? A pessoa às vezes que silencia, que não colabora, que nós não temos o sinal físico que nos identifique essa questão da violência. A primeira conduta é a aproximação e acolhimento dessa vítima. A escuta qualificada pressupõe a gente ouvir o que essa vítima tem a nos falar, olhar todos os sinais, o comportamento dessa vítima, sem nenhuma forma de julgamento, sem nenhuma forma de censura, e abrir espaço para que essa vítima ela faça o relato dessa situação de violência. Às vezes é uma vítima que já está sendo atendida durante muito tempo e que o profissional da área de saúde pode verificar a identificação da prática criminosa. Nesse caso, a orientação que a gente dá é que faça um contato com a delegacia de polícia. Agora, é lógico, se nós não temos os sinais, né, visíveis que possam identificar, se não há uma descrição, é sempre importante o acolhimento e a escutativa dessa pessoa. Porque através do acolhimento dessa escutativa, a pessoa vai passar essa questão
questão do tempo dela, como a gente diz, né, no ciclo de violência, vai saber onde pode procurar ajuda e vai procurar ajuda para romper com essa violência. Eu sempre digo que o enfrentamento da violência doméstica e familiar contra a mulher passa por uma postura ativa da vítima. Por quê? Porque essa mulher ela não pode tolerar nenhuma forma de violência. Se nós fizermos a intervenção na primeira forma de violência, que geralmente é a ameaça, muito dificilmente esse crime vai evoluir para um feminicídio. Nós temos visto, e eu tenho estudado cada caso de feminicídio do estado de Santa Catarina. Todos os feminicídios eles vêm precedidos, ou seja, acontece antes uma ameaça. Né, é o chamado vou te matar, ou uma tortura psicológica, né, uma violência psicológica. Então a vítima não percebe isso e acaba perdendo a própria vida. Se a gente intervém nesse momento, né, nós temos sim a prevenção. E importante eu falar agora, a questão da violência psicológica, nós não temos um crime que diga violência psicológica é isso. Nós temos o crime de lesão corporal que vem tipificado no artigo 129 do Código Penal como ofender a integridade física ou a saúde de outrem. Se dessa prática de violência psicológica gere ofensa à saúde, nós temos um crime de lesão corporal. A Polícia Civil é a única polícia do estado do país, quer dizer, né, que tem psicólogos concursados em seus quadros. Ou seja, nós temos profissionais para fazer o trabalho, para fazer a pesquisa, identificar essa violência psicológica e identificar, né, muitas vezes, ela como elementar do crime de lesão corporal. É muito comum muitas mulheres com depressão, com pânico, com distúrbios emocionais, né, até psiquiátricos, gerados pela violência psicológica e que acabam tirando, às vezes, a própria vida. Então é importante essa observação constante e essa interação com os profissionais da delegacia de polícia. Outra questão que aparece anos depois, também na coleta dos preventivos, o início da vida sexual antes de 14 anos, normalmente com homens maiores de idade, raras vezes com namorados da mesma idade, e muitos são os parceiros de anos dessas mulheres. Qual a conduta? Menor de 14 anos tipifica o crime de estupro de vulnerável. Então, nesse caso, tem que haver a comunicação, a delegacia de polícia vai instaurar o inquérito e ela vai investigar. Claro que seria o ideal que todo pai e toda mãe tivesse essa orientação sexual com relação aos seus filhos, conversassem com eles, né? E mesmo essa mulher, ela sendo uma mulher que já tenha passado anos, né? Anos depois, essa mulher vai fazer um preventivo e o profissional de saúde descobre que ela iniciou a sua vida sexual com o seu parceiro que era muito mais velho. Existe algo que se possa fazer? Bom, é importante que daí ele procure o contato com a delegacia de polícia para que a gente faça essa investigação. Por quê? Porque nós tivemos, como alterou, em 2009 teve uma alteração importante na conceituação do crime de estupro, e nós tivemos uns períodos em que alguns julgados, até de tribunais superiores, eles entendiam como a vítima menor de 14 anos, né, ela poderia consentir. Então, como é uma norma de natureza penal e uma norma muito grave, é preciso contextualizar. Né, ver que ano que foi a regra que se aplicava, tá certo? Então a gente está à disposição para verificar e aferir essa